Estamos de volta. Enquanto a nossa fraldinha está aqui na churrasqueira, o Teleco já está sentindo o cheiro, já está Eu quero. tá ficando nervoso, né, Teleco? É, ele fica nervoso. Quando, olha, ô Teleco, para com isso, meu. Dá um tempo. Teleco, pelo jeito, gosta de carne mal passada, né, Teleco? O Teleco gosta de carne mal passada, de carne crua, de carne bem passada. Ele gosta de carne. Eu É ou gosto não é, de carne. Carne, ó, no ponto é bom. Mal passado é bom. Bem passado é bom também. Carne é bom, gente. Esse é o Teleco. Bom, dona Francis, agora a senhora vai ouvir a história do Basílio. Eu sei que a senhora conhece bastante, eu sei que a senhora conhece bastante, mas eu queria ouvir da boca dele. A senhora não quer ouvir também? Lógico. Você também não quer ouvir, Teleco? Quero. Eu quero ouvir da boca dele. Como é que começou a carreira? Foi na Portuguesa? Eu comecei nas categorias de base da Portuguesa. E eu tinha em torno de 12 para 13 anos, né? Quando eu fui fazer o primeiro teste. Na terceira vez que eu retornei, já pediram a minha documentação. E chega a ser gozado, né? A gente, acho que pela infância que nós tivemos, a gente queria jogar bola. Aí eu fui fazer teste no Nacional, fui fazer teste no São Paulo e eu fui aprovado. Você é de que bairro? Eu sou nascido na Casa Verde, Zona Norte. Zona Norte. Então aí eu ia sempre com dois colegas que jogavam na rua lá comigo. E de repente, dentro dessa aprovação, quando o São Paulo pediu meus documentos, eu parei de treinar, de procurar clube para treinar. Porque a gente queria estar jogando bola. E não sabia, né, que nós tínhamos essa responsabilidade a partir do momento que você entrega o seu documento. Mas também eram outros tempos, né? Eram tempos assim mais, vamos dizer, não vou dizer folclore, mas eram tempos mais glamurosos. Né? A gente brincava. Tanto que hoje a gente até ouve comentários. Ontem, por exemplo, estava assistindo um jogo na televisão e ouvi um comentário do locutor dizendo assim: antigamente a gente conversava com os jogadores assim, tete a tete. Hoje você tem que passar pelo empresário, tem que passar pelo assessor de imprensa, não sei o quê. Né? Então, virou, sei lá, virou um negócio assim muito... A dimensão que ela tomou, né, a proporção que está sendo, é o que está afastando praticamente, né, os ídolos dos seus fãs. Do convívio. E até daqueles que são profissionais. Você mesmo está citando, né, que você ouviu da boca de um próprio cronista: olha, eu fui falar com um jogador, o empresário, não, aguarda um momento, ele chama o assessor de imprensa, agora não. Quer dizer, está tirando a essência do que é o futebol, né? Aquilo que é tão gostoso de você, como brasileiro, poder saber que você é um dos maiores do mundo, mas que aqui mesmo os ídolos praticamente não têm essa aproximação. E chega a ser até meio chato, porque você vê quantas e quantas crianças que chegam com um papelzinho, uma canetinha para você dar autógrafo, e as pessoas acabam até empurrando essa criança. Pois é. Eu já perdi até um pouquinho a paciência quando eu vi num hotel um empresário fazendo isso com um garoto. Eu fui obrigado, peguei o papel e falei assim: pode ir lá, garoto, pode ir lá que ele vai assinar para você, o jogador, porque a pessoa que estava empurrando era assessor do jogador, mas eu bati de frente com ele porque eu achei aquilo lá uma falta de respeito. Lógico. E até a falta de humanidade por aquela criança que estava ali praticamente só simplesmente querendo pegar uma assinatura. Mal comparando, né? Parece até o político que esquece que é o povo que paga ele. Exato. Né? E acha que pode fazer o que quer. Mal comparando, o jogador também é o povo. É o povo que paga também, é o povo que vai no estádio, é o povo que vibra, não é verdade, dona França? É isso. Então, é bonito a gente ver a sua geração, não é? E outras gerações, mesmo algumas que vieram depois de você, etc., que são completamente acessíveis. Isso é muito bacana. Deixa eu virar aqui a nossa fraldinha para a gente continuar. Só que existe um porém, né? Quando ele parar de jogar, ele vai sentir a falta desse carinho, entendeu? Exato. Desses torcedores que estão lá pedindo um autógrafo, querendo se aproximar ou querer cumprimentá-lo, entendeu? Ele vai sentir essa falta. Porque
rei morto, rei posto, entendeu? Isso daí a vida, ela continua. Eu sou a única exceção, eu agradeço a Deus, entendeu? Eu agradeço principalmente ao povo, que tem um carinho muito grande com a minha pessoa. Mas pela forma de eu ser, quem sabe muito brincalhão, muito dado, mas é que a minha geração me ensinou isso daí. Eu acho que o ser humano tem que ser respeitado, independente de você ser rico, ser pobre, ser preto, ser branco, amarelo, independente do que você seja. O ser humano merece respeito um com o outro. Bacana. Bacana, hein, dona É França? lógico. E o Sem que a senhora acha, dúvida. dona França? Eu concordo plenamente. O pessoal dessa época era mais acessível mesmo, né? Sim, com certeza. Hoje eu sei que tem alguns jogadores, tem algumas exceções, tem jogadores que são maravilhosos, né? Gente boa, mas o que atrapalha é realmente essa assessoria toda, né? Isso. Eu sei que a senhora já foi até conversar com o Ronaldo Fenômeno. Eu já recebi beijo dele, do neto. Ai, que gostoso. Então, Gostoso toda a isso. vida eu fui fã dele. Quando ele veio para o Corinthians, então foi a glória. Olha aí, tá vendo? A mesma coisa o Basílio. Agora eu queria saber, Basílio, lógico. você ia ser contratado pelo São Paulo, não é isso? Não. Eu, depois que eu fiz essa avaliação na categorias de base, eu não fui treinar mais em lugar nenhum. Você ficou na Portuguesa? Fiquei na Portuguesa durante 10 anos. É, eu sei, foi Aí, bastante quando tempo. terminou meu contrato, que eu fui autorizado a ir conversar com o pessoal do Santos. Do Santos, Do Santos que eu tinha Eu sabia que acertado. você tinha um outro clube que você estava acertando e o Recebi Vicente até o Mateus cheque furou, né? do dirigente. Mas e chega a ser estranho, né? Porque eu tive 2 vezes. O Rivelino tentou me levar 2 vezes para ir para o Corinthians. E infelizmente acabou não dando certo com o Rivelino lá. Acabei indo para o lugar do Rivelino. Olha Você vê como só. é que a vida é, né? Mas de todas as formas, quando eu acertei com o Santos, à noite eu recebi a notícia do meu pai. Ó, devolve o cheque que você está indo na casa do seu Vicente, ou você vai ter que reformar o contrato com a Portuguesa. E acho que nada melhor do que você ir para a camisa, né? Que você- Esse manto sagrado que a gente está acostumado E a você ver. já era corintiano? Já. Eu estava até falando com A dona França? Dona França que eu pulava o muro do Pacaembu para assistir jogos do Olha. Corinthians. Olha, Né? dona França. Você vê como é Então. que era. Eu e diversos outros amigos meus que tínhamos a condição, porque só pulando o muro para assistir os jogos, né? E principalmente do Corinthians, nós levávamos um monte de gente, né? Todo mundo ia assistir jogos do Corinthians. E eu nunca imaginava que eu poderia ser Jogador. sabe, um jogador do Corinthians. E ficar na história, né? E ficar na Ah, história. isso então, por isso que eu falo, que de repente a vida nossa, ela segue um caminho e proporciona tantas coisas bonitas que só com o tempo que você começa a refletir e começa a buscar como Deus é bom, como Ele é maravilhoso, entendeu? A partir do momento que eu não posso me queixar nunca. Que beleza. Não só na minha carreira, mas principalmente pelos meus pais. Bacana. Meus pais que foram maravilhosos, que me deram essa educação, me deram aquilo que é mais importante, o respeito ao próximo. Bacana. Bom, então, vamos continuar. Você estava já com o cheque do presidente do Tava. Santos e o seu Vicente Mateus furou, foi isso? Não, porque foi assim. Como tinha uma briga Santos e Portuguesa, por causa da saída do Marinho Pérez, mas eu não tinha culpa de nada e também não era sabedor. Eu só fui autorizado a conversar. Eu fui lá e acertei. Era eu e o Xaxá. Só que à noite, aliás, durante o dia, o presidente do Corinthians, agora que a gente começa a notar que por detrás eles vêm, faz a proposta e acaba te levando. Eles sentaram com os dirigentes da Portuguesa e acertaram tudo. E à noite eu fui confirmar isso tudo que eles tinham acertado durante o dia. E o presidente do Santos, como ficou? Não, ele soube entender porque pela manhã, quando eu esperei abrir o banco, né? Fui lá, ele era gerente do banco. Aí eu fui lá e devolvi o cheque, agradeci a ele. Ele chamava-se Gandula na época, era um dos dirigentes do Santos. E ele falou, não, eu já sei, fica tranquilo.
Inclusive, meu presidente também tentou argumentar algumas coisas com o professor, com o doutor Teixeira, né? Que era o presidente da Portuguesa, e o doutor Oswaldo falou que não, que com o Santos não tinha negócio. Ou eu acertava com o Corinthians, ou senão eu ia reformar o contrato. Com a Portuguesa. Com a Portuguesa. Eu já tinha mais de 10 anos, né? Eu tinha que procurar novos ares. E o sonho de ir pro Corinthians também. Nossa, aí realizou tudo de uma vez só, né? Mas foi gostoso, e você vê. E eu ainda passei por uma tempestade como jogador no Corinthians. Primeiro ano eu quebrei a perna. Nossa. Primeiro ano eu quebrei a perna, mas nada melhor do que a superação, né? E aí você ficou quanto tempo parado? Fiquei, eu quebrei a perna em outubro, em janeiro eu já estava em campo novamente já. Nossa! Só que eu fui para o Rio de Janeiro fazer a minha recuperação, porque não é como atualmente todos os clubes têm aparelhagens, né, para recuperação. Eu tive que sair para o Rio de Janeiro, encontrei alguns jogadores de outras equipes que estavam também fazendo a recuperação lá na escola do Exército, e é aquele negócio, eu sofri, mas valeu a pena, porque o objetivo meu era voltar o mais rápido possível, e eu acabei voltando, e dali foi uma sequência que, logicamente, lá na frente eu tive um grande prêmio, né, que foi essa conquista de 77. Pois é. Bom, nós vamos voltar daqui a pouquinho falando dessa conquista de 77. Mas antes disso, ainda teve 76. Você participou daquela campanha maravilhosa de 76, do Brasileiro de 76, inclusive com aquela invasão corintiana no Maracanã. Né? A senhora lembra disso, dona Francis? Lembro. No Maracanã a senhora não foi? Não, no Maracanã Dessa vez não, né? Não. Não, eu tive o privilégio. Aí você vê como é que é. Em 75 que eu quebrei a perna, em 76 quando eu retornei, principalmente em termos de campeonato brasileiro, foi uma preparação maior ainda para a minha recuperação. Porque aí eu participei dessa invasão, e é uma das coisas, olha, eu falo, fico até arrepiado, que eu fui o primeiro que subi e vi aquilo lá. Eu fui o primeiro, porque eu estava na reserva, né? E a gente tem a mania, larga a bolsa num canto no armário e sobe para ver preliminar, algumas coisas. Quando eu entrei, que eu comecei a subir as escadas, que eu comecei a ver aquela divisão, eu não acreditava. Aí eu falei pro pessoal, corre, corre, corre. Todo mundo saiu correndo, né, no túnel. Aí vieram, o que foi, o que foi? Eu falei assim, olha só, eles são loucos, eles conseguiram tomar conta do Maracanã. Brincadeira. E é uma coisa que, olha, acho que nunca mais vai existir. Nunca vai porque, primeiro que os próprios clubes não entregam mais aquele negócio. Só vou vender metade dos ingressos para você. Porque se depender do torcedor corintiano, ele divide qualquer estádio. Pô, legal. E a gente conversou aqui outro dia com o Tobias, né? A gente até reviu aqueles 3 pênaltis que ele pegou, porque foi demais. Aquele jogo vocês não podiam perder, tinha que ganhar, não tinha jeito. São Pedro estava até com nós, né? Foi São Pedro que nos ajudou, porque a super máquina que era chamado Fluminense, o time que o Fluminense tinha, era um time leve. O nosso era mais pesado, pegava mais forte, né? E com o campo pesado acabou beneficiando a nós. E na hora dos pênaltis, o nosso São Tobias, logicamente, apareceu. Foi demais, hein? Tá doido? Tá bom, a gente volta daqui a pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre 1977, a grande conquista do Corinthians, depois de quase 23 anos de jejum. Era 23 anos. 23 anos quase de jejum. Voltamos já.